Estamos aqui na BC4 Energia, em Sorriso, Mato Grosso, para um bate-papo. Estamos com os profissionais da Goodwe, fabricante de soluções para geração fotovoltaica, e gostaríamos de passar a palavra para o Alexandre Pereira, para que se apresente para nós. Prazer, Alencar. Eu sou Alexandre Pereira. Eu sou hoje gerente de soluções da Goodwe aqui no Brasil, na América do Sul. Então, a Goodwe já tem aí 6 anos de Brasil. Estamos há 6 anos aqui no Brasil. Eu entrei, inclusive, na Goodwe em 2018, 6 anos atrás, logo que a empresa veio para o Brasil. E hoje, dia 13, que a gente está gravando, foi o dia justamente que eu entrei na Goodwe. Então, hoje eu completo 6 anos de Goodwe. Então, Legal. evoluindo junto com a empresa aqui no Brasil. Foi bacana, inclusive, quando na minha visita na fábrica na China, lhe vi lá. Para a gente que é brasileiro, é legal ver brasileiros despontando em países com um desenvolvimento bem bacana. Então, Com parabéns, fiquei muito feliz de vê-lo lá na Muito China. obrigado. Vocês estão sempre convidados a nos visitar lá na China. Também temos o Tiago Guimarães. É isso aí. Eu sou gerente comercial na Goodwe. Eu faço atendimento aqui para conta da BC4, né? Que é um parceiro super importante que a gente tem aqui no Mato Grosso e agora expandindo, né? Com foco bem legal aí no agronegócio e outras soluções residenciais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as nossas aplicações e desenvolvimentos para esse mercado. E também temos o Francisco Rodrigues, que é nosso Engenheiro chefe do nosso responsável, né? time de engenharia. Pega o produto da Goodway e aplica em campo, É isso aí. aplica os problemas, né? Mostra o problema, mostra as soluções. Resolve esse problema também. Às vezes estamos aí para tudo, né? Uhum. Então, assim, o que eu vejo de... Vamos por partes. Primeiro, quais as possibilidades que nós temos? On-grid, off-grid e híbrido. Qual é a diferença do off-grid, do on-grid e do híbrido? Uhum. O que a gente chama de on-grid? O on-grid é um sistema que ele é conectado à rede da concessionária, então à rede pública, então à rede de energia. Então você conecta o teu sistema na rede da concessionária, existe essa interconexão. Então, parênteses. Para isso, necessita de um profissional habilitado, de um projeto. Perfeito. O proprietário precisa ter uma unidade consumidora, isso tem que estar tudo interligado. A unidade consumidora com o projeto para ver se essa unidade, se essa rede que chega até a O propriedade ou o local, a residência, a empresa, suporte a carga que vai ser gerada através da fotovoltaica. Exatamente. Daí você quer apresentar um projeto para a concessionária, daí entram as empresas de engenharia que fazem esse projeto e ela tem que aprovar, ok, essa residência, ou esse comércio, ou essa fazenda tem capacidade de absorver a energia que vai ser gerada ali, ou seja, o sistema de distribuição da concessionária, o transformador, suporta aquela carga que você vai instalar ali de fotovoltaico. Aqui é importante fazer um parênteses, porque a grande maioria, inclusive, especialmente no Brasil, em função da tributação, né, que se discute muito se tem imposto, se não tem imposto. Quando eu gero a energia na minha propriedade, na minha residência ou na minha empresa, o que eu gero, eu consumo em tempo real. Isso tem tributação? Não, né? Não. Isso é Isso, imediato. isso é o que a gente chama de simultaneidade, né? Então, Autoconsumo, às vezes. tudo que durante o dia, né, você está sendo gerado, vamos usar o exemplo de uma residência. Então, você está gerando a sua energia, se a máquina de lavar estiver ligada, se a geladeira, o ar-condicionado, tudo essas fontes que estiverem ligadas e está tendo geração solar, elas são utilizadas, o consumo dela é abastecido pela energia solar. É o que a gente chama de simultaneidade, né? Então, você já gera e já consome. A corrente vai sempre fazer o caminho mais perto, né? Então, ela vai sempre entrar direto via carga. Caso a sua geração está excedendo o consumo que você está tendo ali na casa, aí o excedente vai ser exportado para a rede. E aí, nessa exportação para a rede, você vai gerar créditos na concessionária. E aí sim, quando você for utilizar esses créditos no abatimento de uma conta futura,
tem uma parcela que a gente chama de FIO B, que aí é uma tarifa que entrou agora com o novo marco legal, né? Que é a lei que a gente tem 14.300 do solar. Mas assim, hoje ainda é um número super baixo. A gente vai falar que você está gerando R$ 1, você vai coletar de volta 92 centavos. Então, hoje faz todo sentido. E um outro tema super importante, né? Os módulos, os kits fotovoltaicos, eles baixaram significativamente de preço. Então, a atratividade para esse mercado, ela tá melhor do que antes dessa regulação, né? A gente teve ali um paradigma, né? Quando veio a nova regulação, muita gente falando, vai acabar o solar, porque agora vão taxar o sol, e veio um monte de comentários aí do mercado, mas o que a gente que trabalha no mercado hoje enxerga é que tá mais viável hoje você aplicar o sistema fotovoltaico do que era antes, por conta dessa questão da redução dos preços dos produtos, né? Nós estamos falando de on-grid. Isso, gente. Sistemas conectados à rede. Tem um interesse por parte do proprietário, do interessado, vamos chamar assim, pode ser na residência, pode ser na empresa, pode ser na fazenda. Ele vai ter uma unidade consumidora, o engenheiro habilitado, no caso, a BC4, vai fazer a análise da necessidade de geração, da vontade de gerar só para o consumo ou gerar excedente, que o nosso análise, inclusive, as pessoas acabam gastando mais energia quando coloca solar. A energia, ela faz parte do nosso bem-estar. Quando você pensa em energia aqui no Mato Grosso, numa região quente, você vai pensar em ar-condicionado, você vai pensar em benefícios para você e para sua família. Como já vem intrínseco que vai ficar mais barato e vai ficar mais barato, você vai gastar mais. Então, relaxa. A gente até recomenda, faça a mais, porque não é hábito nós termos fogão a indução. Mas é a tendência para o futuro, né? Muitas pessoas ainda não têm fogão a indução, não tem forno elétrico, não tem Panela uma de arroz série. elétrica, né? Então, tem uma gama de benefícios que ainda nem entrou na pauta. Quando você começa a entender que você tem a sua indústria de energia, você vai poder, com um baixo custo, aproveitar dos benefícios. Então, automaticamente, você vai acabar consumindo mais. Então, essa é uma recomendação. Quando for pensar em energia solar, se a sua demanda é 1.000, faça 50% ou 100% a mais, porque você vai gastar. Aumenta a família também, tem mais um filho, Conforto, né? vem um neto ali. Ver quem conforta mais. Você relaxa Claro e acha que vai estar sempre ali abastecido pelo solar a partir do momento que você colocou, mas se você aumenta o seu padrão de consumo, automaticamente sua conta de energia vai subir e a geração que você projetou ela não vai atender. Então, ou aumenta esse sistema, ou já projeta ele antes, que nem o que você está recomendando. As duas coisas é possível, né? Sim. Então, vamos lá. Ou eu penso num projeto maior para ter uma sobra e eu poder usufruir dela, ou, na necessidade, eu venho e revejo esse projeto e amplio ele. Já deixa o sistema meio que preparado para uma ampliação. Ou coloca um segundo sistema, algo assim, né? É porque tem cliente que já tem um perfil, né? Ele, por mais que ele tá colocando a solar lá, ele coloca um perfil, já tem um perfil de carga. Daí, nesses casos, a solar só para atender aquela situação, resolve. Perfeito. Porque às vezes eu falo, não, vamos colocar 50%, mas não, às vezes o cliente já tem aquele perfil, ele não vai mudar o perfil. Daí sim, nesse caso, você coloca... Se é uma fábrica, principalmente, não comércio, normalmente ele não vai alterar, mas na residência, quase 100% dos casos acontece, né? Não, mas aqui é comercial e eu já estou precisando dobrar. Porque você aumenta a produtividade, quer crescer Tá crescendo a negócio, equipe, outro pavilhão. Exatamente. Então, assim, mas eu acho que isso é a parte bacana. Se está aumentando é porque é bom. Um ponto que é, assim, que é super interessante é que você está gerando energia. Então, se o quilowatt-hora hoje custa aqui na região 1,13 o quilowatt, daqui 10 anos, se ele estiver custando R$3, você está gerando o mesmo quilowatt. Então, a economia vai aumentar. Ela vai aumentar muito. E assim, ela vai seguir não só a inflação energética, vamos dizer assim, né? Então, isso que é o super interessante, é o mais atrativo do solar, porque a gente às vezes faz a conta de, eu tô gastando não sei quanto para investir, o investimento é alto no início e tal, mas pensa daqui 10 anos.
quanto que você não vai ganhar, em quanto tempo esse sistema vai se pagar. Com tudo isso que a gente falou, né, que o kit ficou mais barato, a energia cada vez sobe mais, e ela vem sem aviso prévio. Fora as A bandeiras, né? concessionária simplesmente vem, aumenta a energia, e você tem que aceitar. E aí é o interessante do solar. Ele começa a ficar super atrativo, ele começa a ser um investimento que você retorna ali hoje em 3 anos, 2 anos em alguns casos, dependendo da região do Brasil. Então, que investimento que você vai achar no mercado que você vai ter um retorno tão rápido, né? Então, tá super atrativo muito por conta disso. Isso a gente só tá falando do sistema conectado à rede. O que eu vi de evolução, tanto na China quanto na Europa, a bola da vez agora é a bateria, né? Acho que talvez pela revolução aí do veicular, puxou a tecnologia da bateria para frente e está entrando a bateria estacionária na parte residencial. Em empresa a gente já usava como no break, em função de data center, enfim. Mas me parece isso hoje muito viável, principalmente pela segurança energética. A ideia é a mesma. A geração, normalmente, a geração como nós temos em média aqui no Mato Grosso, 5 horas e meia, bem produtiva, Isso. é isso. Esse horário você gera para todo o teu consumo e mais o excedente Vai para a rede. que vai para a rede hoje, para depois você pegar o crédito de volta no período noturno que não tem sol. No caso de uma bateria, você tem a opção de ter uma bateria e toda essa sobra você jogar na bateria e depois buscar a bateria, você ficaria independente, ou de forma mista. Um pouco eu jogo na bateria para mim ter um backup, se acabar a energia da rede, eu tenho aí 1, 2, 3 horas, ou cargas prioritárias, que chama, né? Para o sistema de segurança, o ar-condicionado do quarto, enfim. Aí você decide e o resto você continua mandando para a rede. Então, Exatamente. só que para isso precisamos ter inversores híbridos, é isso? Isso. Aí é onde entra o inversor híbrido. A gente estava falando antes do on-grid. E um detalhe, on-grid sem ser híbrido, acabou a energia da rede, o inversor desliga. Sim, por Exatamente. normativa. Né? A tua indústria solar privada Fazenda, se você tem uma fazenda solar não e não funciona. tem energia da rede, ela deixa de funcionar também. Quando ele é híbrido, com ou sem bateria, ele gera. Ele funciona. Então aí a gente entra no inversor híbrido, ele difere um pouquinho do on-grid, conectado à rede. Então, conectado à rede, na verdade, ele faz uso da rede como se a rede fosse a bateria dele. Então, a energia a mais que você gerou, você joga para a rede. Depois, quando você não tem energia fotovoltaica durante a noite, num dia que está chovendo, você compra de volta da rede e daí você paga o fio B que o Thiago falou. Então, você injeta, digamos, 1 kW para a rede, depois você recompra isso por 0,92 kW. Então, você perde um pouquinho. Então, você tem essa perda. Mas quando você tem um inversor híbrido, você pode colocar uma bateria dentro da tua propriedade, seja uma casa ou seja um comércio, você tem o teu próprio sistema de bateria, daí você gera a tua energia durante o dia, tem o sol, alimenta diretamente os teus equipamentos, então, todas as suas máquinas ou o eletrodoméstico que está ali instalado, ele é alimentado, sobrou energia, em vez de jogar para a rede, você tem a tua bateria agora na tua casa. Então você guarda a tua energia ali e durante a noite você utiliza aquela energia da bateria para alimentar os seus equipamentos. Ou seja, você não precisa comprar da rede e daí você não tem aquela pequena perda que a gente comentou antes, você elimina ela. Então, assim como o Thiago falou da questão do carro elétrico, então o carro elétrico, a bateria está baixando de preço, por quê? Porque a célula de bateria que a gente usa tanto para um sistema fotovoltaico quanto para um carro elétrico, ela é parecida. Então, com essa tendência de se ter cada vez mais carros elétricos aí ao redor do mundo, não precisa nem ser no Brasil. Se lá na Europa passam a comprar mais carro elétrico, a tendência é que a bateria para o fotovoltaico tenha uma queda de preço. Então, a gente viu uma queda aí, desde o ano passado, de 40% no preço de baterias para sistemas fotovoltaicos. É bastante, né? É muito. Ela começa a viabilizar. E só alguns adendos que eu acho super interessante no uso da bateria. Imagina que você tem uma situação onde você está durante o dia, voltando naquele tema que eu falei de simultaneidade. Com a bateria isso fica muito mais legal, porque imagina que você tem, sei lá, 5 kW sendo gerado pelo fotovoltaico e você tem 7 kW de carga. Esses 2 kW que sobraram,
você poderia puxar da rede. Mas quando você puxa da rede, você está fazendo o quê? Você está consumindo e vai pagar por isso. Se você tiver a bateria no sistema, a bateria manda esses 2 quilowatts adicionais e alimenta a sua carga. Então você fica com 0 de consumo. O que isso é interessante? Primeiro, você não vai consumir em quilowatt. Segundo, muitas das concessionárias no Brasil, elas cobram ICMS em cima da tarifa que você está sendo consumido. Então, você vai diminuir também esse ICMS. E esse ICMS ele é pago se você tem geração fotovoltaica ou não. Qualquer consumidor ele vai pagar por isso. Então, você diminuindo esse custo do seu consumo, tendo menos consumo, você diminui também esse imposto. Então, perceba quanto a bateria ela vai começar a te auxiliar. E aí, fora os Consumo na benefícios ponta, né? O de... pessoal tá usando para absorver o consumo na ponta, Exato. onde o custo é maior, né? Aí e aí você pega, por exemplo, caiu essa energia, caiu a rede. Você com a bateria consegue continuar abastecido. E o que é interessante do inversor híbrido? Não só a bateria continua funcionando, se tiver sol, o fotovoltaico também continua funcionando. Então, o sistema trabalha os dois juntos ali, fotovoltaico mais bateria. Dependendo se tiver muito sol, a bateria vai estar sendo até carregada nesse momento. No meu análise, como tudo é gradativo, esse vai ser o primeiro passo. A primeira é a certeza técnica, esse é o nosso papel, eu acho, né? É dar certeza de aplicabilidade da engenharia, onde a gente pode dar segurança para o cliente, para falar, ó, pode colocar um inversor híbrido, a sua energia da rede vai cair, você vai ficar com toda a capacidade da tua geração, segurando a tua fazenda, segurando a tua residência ou a tua empresa. Ponto. Esse é o primeiro investimento. Então, do tradicional, termos painéis fotovoltaicos e termos o inversor, trocamos pelo híbrido. O híbrido, qual o ganho em relação ao tradicional? Você vai ter energia sem a rede te A garantia de A sempre garantia ter de disponibilidade de energia. Você vai ter. Tá coberto sempre. Agora vamos para o segundo benefício, então, que é a possibilidade de você conectar baterias. E essas baterias também são modulares. Então, posso começar inicialmente com um banco pequeno para entender, conhecer como é que funciona e depois pode ir ampliando. Pode ir aumentando. Faz o investimento em partes, né? Não precisa investir tudo no primeiro momento. Então, você pode investir em partes. A gente tem, inclusive, um inversor que você pode comprar ele com um valor mais interessante inicialmente, e ele vem ali com a parte da bateria bloqueada, digamos assim, a nível de software. Bem, mas você não pode usar. Você tem ali o conector da bateria, você pode plugar o cabo, mas ele não vai usar a bateria, porque ele está bloqueado. Por que ele está bloqueado? Para ser mais em conta no primeiro momento. Então, você compra ele ali, instala ele só com módulo, sem bateria no primeiro momento. Ele já trabalha quando não tiver energia da rede pública, ele não vai deixar de gerar energia, mas você vai ter só os módulos, então ele continua trabalhando. E depois, num segundo momento, opa, agora eu tenho capital para investir nas baterias, ou agora faz sentido para mim investir na bateria porque o preço da bateria baixou ainda mais. Daí sim, no segundo momento, você entra com as baterias e desbloqueia o inversor. Aí você compra o valor, a diferença do preço cheio para o preço com desconto, vai ser o preço para você desbloquear o inversor lá na frente. Só que você pode pagar isso daqui 3 anos ou daqui 5 anos, quando o preço da bateria fizer sentido, ou quando fizer sentido para você fazer o investimento no sistema de baterias. Isso já é uma solução Goodway. E já é uma solução Goodway. É uma solução exclusiva Abre uma possibilidade de iniciar com um investimento mais baixo, sistema on-grid, mas que não para quando falta energia da rede, e lá na frente ele virar um sistema híbrido com baterias. Perfeito. Eu acho que assim, esse é o caminho do mercado, né? Primeiro, quebrar alguns paradigmas. A Solar lá atrás, ela ainda tem dúvida. Muita gente fala, será que isso vai funcionar há 20 anos, 30 anos, 40 anos? Não sei. É relativamente novo, então até 27 eu posso falar que sim. Você já viu, né? Já vi, funciona. já acompanhei. Então, eu acho que essa primeira etapa já foi superada. Uhum. O que me parece que ainda falta é que gerou-se uma expectativa que o solar é uma coisa extremamente plug and play, que você monta, pluga aí, joga em cima do telhado, ou joga em algum canto e não vai dar problema. Sim, não vai dar problema, mas como qualquer equipamento, uma manutenção é salutar.
Assim, com certeza. Não vai dar problema se for instalado por um profissional capacitado, uma pessoa que entende, sabe o que está fazendo, daí sim vai ser simples, ela vai fazer de forma rápida. Quem está olhando pensa, pô, isso aí é plug and play, é fácil de fazer. Mas é porque a pessoa foi capacitada nisso, né? A pessoa tem uma formação, sabe o que está fazendo, e daí sim você vai ter uma instalação que vai durar os 20 ou 25 anos. Claro, mesmo tendo a necessidade da manutenção preventiva. Você tem que ali fazer uma limpeza nos modos. Isso é um ponto legal que o pessoal às vezes não entende. A gente estava até rodando aqui pela cidade hoje mais cedo e a gente viu que tem muito módulo em residência, em casa aqui na cidade, que está todo empoeirado. Então a poeira ali é física, né? Ela está bloqueando a passagem Impacta da luz bastante solar. a geração. Então cai muita geração por conta de poeira, né? É uma das manutenções que a gente tem que fazer. Para mim, o que me faz muito sentido, e eu acho que é importante chamar atenção, você tem numa ponta o módulo. Então, vamos lá, vamos preocupar com um módulo de boa procedência, Exato. um módulo, né, que tenha, de fato, a qualidade não é só No datasheet. não é só no informativo, que, Então, né, é o famoso fake power que a gente tem no isso, que a supermercado, gente né? sabe que tem muito no mercado. Aham. Então, é importante um bom equipamento, saber de onde vem, saber a procedência, Uhum. né? Na outra ponta, ou no meio, nós temos o inversor. Também é importante, um equipamento E que tem que casar com os módulos também, né? é aí que está. Às vezes as pessoas se preocupam, até hoje eu acredito que as pessoas já sabem as marcas, já conhecem um pouco da marca do módulo, já sabem da marca de alguns equipamentos de inversor, mas o fio, o conector, o Uhum. aterramento faz todo sentido, porque não Exato. adianta esses dois itens sem o contexto, sem um cabo de qualidade, sem uma conexão de qualidade, tem uma aferição dessas informações a hora que recebe a usina solar, o que que o cliente que está lá, qual a certeza que ele tem de que de fato Tá bem falado, né? Tá bem projetado. Tudo isso o daí. que foi prometido Uhum. de fato está instalado. Então, Esse é um ponto importante. nós temos hábito de fazer a chamada entrega técnica. Por que entrega técnica? A entrega técnica é onde vai dar a certeza, eu estou assumindo a responsabilidade que eu estou entregando o que foi prometido. Uhum. Então, acho que isso é fundamental. Aí vai a segunda etapa, que é essa manutenção, que é esse reaperto de quadro elétrico. Por quê? Um sistema que durante o dia vai chegar lá a 60, 70 graus, à noite sem sol desligado vai chegar a 20, 25 graus, tem dilatação, Exatamente. tem necessidade de reaperto, tem necessidade de acompanhar a placa que está exposta ao sol, está exposta à poeira, está exposta a vários. Cocô de passarinho. A gente tem uma Isso, usina hoje que tá cheia de cocô de passarinho. Verdade. Coisa simples, mas que vai impactar também. Perfeitamente. Então, assim, eu costumo falar, é uma indústria sim, ela é uma indústria com baixo custo de manutenção, porque se não tem ninguém assistindo ela, ela vai produzir por segundo, mas vale a pena o cara ir lá, dar Uhum. uma limpada, dar uma observada no equipamento se está ok, se o rato não roeu ali o cabo, né? Exato. Um Então, ponto que também é importante nisso daí, né? Agora até trazendo um pouquinho para o lado do inversor, na escolha do inversor, esse ponto que você comentou sobre as conexões, a instalação, a gente tem um problema grande que pode acarretar um incêndio, alguma coisa, na conexão de CC, né? Que é a conexão de corrente contínua, onde caso aconteça uma dilatação, alguma coisa não, ou sei lá, imagina que depois no fim do dia o instalador está cansado, vai fazer aquela última climpada, ele não climpa direito. O que que acontece? Quando esse cabo ele rompe, ele gera um arco elétrico. E esse arco elétrico, ele chega a temperaturas de 3.000 graus. Então ele vai gerar um incêndio. O problema é que na corrente contínua, se você não tem uma atuação do inversor com uma função específica que a gente chama uma função contra arco elétrico, ele não extingue esse arco. E aquilo ali vai ficar aquele arco e uma hora aquilo vai pegar fogo. Então você tem um problema de ter danos a pessoas, né? Você pode ter um problema de um incêndio e dano de patrimônio por conta de uma função.
A ABC4, pensando nisso, um dos pontos que ela procura a Goodway é por conta disso, né? A Goodway, em toda a linha, ela tem essa proteção embutida em todos os inversores, que é o que a gente chama de AFCI. E é super importante, porque às vezes, na hora de fazer a venda ali, o cliente final ele não sabe o que ele está comprando, ele não conhece marca de inversor, ele não conhece nada. E ele não sabe desse risco que ele está correndo. E às vezes apresentar assim uma foto, alguma outra coisa, olha o que pode acontecer com a sua casa caso isso aconteça. E aí pode ser assim, um animal passando ali, roeu o cabo, aconteceu alguma coisa, abre esse arco, e aí o problema ele é super importante, então tem que tomar cuidado. Então é um ponto que a gente também posiciona, né? A gente também fala bastante, que é esse ponto de segurança ao patrimônio e às vidas dos clientes. Né? Mas, Thiago, só para o pessoal entender, pessoal que está assistindo, o que é o FCI? Como é que funciona? Como é que o inversor pode ali evitar que esse incêndio ocorra? É uma proteção, é uma atuação do próprio inversor, né? Na hora que ele detecta esse arco. Nos nossos inversores, essa proteção ela é feita via hardware. Então, assim, o inversor já é projetado para entender quando a curva de geração dele ela se altera e ele sabe que é um arco. O que acontece? Agora o AFCI ele é obrigatório. Ele vai ser obrigatório a partir da Dezembro desse ano. ano. Dezembro de 24. Então, só que a Goodway ela já utiliza essa tecnologia nos inversores dela praticamente desde o início. Então, ela já se preocupava com isso antes dele ser obrigatório. Então, o interessante de ter uma proteção já nativa dentro desse inversor é que ela analisa a curva de geração e quando realmente é um arco elétrico, ela detecta e ela abre o circuito para ele extinguir esse arco na ponta. Novas soluções que estão chegando onde o pessoal precisa incluir o AFCI no inversor que não tinha, vai usar uma solução via software. Então, pode ter a possibilidade de acontecer um falso alarme. Então, o inversor entende que é um arco, mas na realidade era um surto que deu ali na rede. E o que vai acontecer? O inversor vai desligar e como é uma proteção super importante, tem que ir o integrador até o local, resetar esse inversor, na realidade analisar todas as strings do sistema. Então ele vai perder um dia ali para fazer essa análise, com certeza, vai ter um custo muito maior e se for um falso alarme, ele perdeu o dia dele. E não gerou nada, né? Perdeu o dia. O profissional perdeu o dia e o cliente perdeu o dia de geração. Um dia, sim, se ele for no outro dia, né? Se ele Por demorar um longe, tempo para ir, esse inversor vai ficar desligado. Lá no interior do Mato Grosso, vai ter Exatamente. Se é uma usina, 2 dias para chegar lá e daí o prejuízo vai aumentando cada vez mais. Por isso que a gente busca trazer informações e buscar, porque são informações difíceis de saber, Uhum. né? A gente sabe que de vez em quando pega fogo numa usina ali, pega fogo no outra lá. Mas por quê? Os cuidados, eles são É importantes. quase que nem a queda do avião. Normalmente é porque alguém fez alguma merda, né? Exatamente. É uma não- cascata de erros que vai acarretar num problema muito maior lá na A frente. soma, no caso. Uma negligência aqui, outra ali. Não é alguma coisa grande. O cara deixou de fazer. Não, é pequenas coisinhas que passaram. Às vezes é um errinho que você não percebe, né? O Thiago comentou, o integrador na hora de instalar não conectou bem os conectores. Na hora que ele faz isso, você não percebe que teve esse problema. Você vai ligar a usina, ela vai rodar bem no início. Só que, como você comentou, Alencar, com o tempo tem aquela dilatação e contração dos condutores metálicos. Com o tempo, a tendência é disso ficar folgado. Então, o problema vai acontecer daqui 2, 3 anos. Então, um conector que eu fiz a instalação mal feita hoje, vai dar problema daqui 3 anos. E a hora que der o problema, ferramenta também, né? não usar a ferramenta adequada. Acho que é o caso mais sério, né? Não usar a ferramenta adequada para o serviço. Exatamente. Creio que impacta demais, né? E aí é daqui 3 anos. Daí, daqui 3 anos, deu um incêndio, não tinha proteção no inversor, você não vai nem saber por que aconteceu aquele incêndio. Você não consegue nem melhorar e corrigir o problema que aconteceu. Então, tendo isso no inversor, você já tem essa proteção desde o início, né? Você tem a segurança que o inversor, se tiver um arco, ele vai identificar e vai parar. Então, ele se desliga, emite um alerta, o integrador vai lá e faz a correção do problema. Por isso que é importante também o inversor não acusar arco por qualquer probleminha. Ele tem que ter certeza que aconteceu o arco para acusar. Senão ele fica acusando o arco toda hora, para a usina toda hora, a geração vai lá embaixo. Então é ruim também você ter um dispositivo ali que tem esse falso alarme. Então é tudo pensando na geração, né? Afinal, o que a gente pensa no mercado fotovoltaico, são diferentes tecnologias
para gerar mais energia com mais eficiência, armazenar também essa energia com mais eficiência e ter um resultado melhor, um retorno mais rápido para o cliente final. Entregar a solução que o cliente busca, né? Eu costumo sempre falar, o cliente não quer um monte de placa solar, ele quer energia elétrica com um custo menor e com melhor qualidade. Gastar menos, ele quer gastar menos. Gastar menos, né? É isso. Exatamente. Então, esse é o foco principal. Só abrir um parênteses, o que é o fake power? Fake power é o que a gente chama assim, tem muito, hoje no mercado brasileiro entrou muito fabricante, de módulo principalmente. Então, para algumas empresas, a gente tem aquilo que você falou, né? A gente consegue rastrear, saber qual que é a empresa, tal, mas começou a vir muitas. E o preço do módulo começou a cair significativamente. Então, pode ser que um fabricante que não zele por tanta qualidade, ele fala lá, ó, o meu módulo é um módulo de 550 watts. Mas na hora que você vai testar, esse módulo gera 490, 500. Então, você acha que está comprando um módulo de 550, você está pagando mais barato, aí você não compra um módulo de melhor qualidade, que vai estar um pouquinho mais caro, mas que ele vai te entregar os 550. Então, só aí você perdeu 10% de geração e às vezes você está pagando 5% mais barato no módulo. O famoso gato por lebre. Exatamente. E aí, isso daí a gente está falando só em eficiência de potência, né? Fora a qualidade desse módulo, se ele vai durar ali os 25 anos que ele deveria durar, se depois de 10 anos ele vai estar com uma estabilidade ali na eficiência dele. Ele tem uma degradação, todos os módulos, isso é comum. Depois de 10 anos ele vai perdendo um pouquinho da potência. Só que você tem um limite. Se esse módulo ele extrapolar esse limite, imagina depois de 5 anos, esse módulo não está mais gerando nem 500, ele está gerando 400, ele está gerando muito menos do que seria. Então, você vai cada vez mais perdendo a eficiência do seu sistema, ele vai gerando menos, e beleza, você fez um investimento um pouco menor no começo, que dependendo se for um sistema residencial, a gente está falando de muito pouco, porque quando a gente fala de uma diferença de valor, sei lá, de R$1.000, R$2.000, a gente acha que no início a gente está fazendo um bom negócio. Joga R$2.000 em 25 anos, quanto que isso daí dá por dia, quanto isso daí dá por mês? Não é nada. Então, e assim, a dor de cabeça que você vai ter, né? Lá na frente, né? Levando em conta que não tem nenhum acidente, né? Exato. Assim, um negócio que eu acho legal, né? É aquela satisfação momentânea que você tem por estar pagando um negócio barato. Mas aquela satisfação duradoura por ter comprado algo bom, ela é muito melhor. Então, assim, você comprou um negócio que você vai falar, puta, é bom pra caramba, gera pra caramba, você vai querer apresentar pros seus amigos, aí você vai conhecer a BC4 e vai falar, não, você tem que fechar com a BC4, isso acontece muito. O solar, ele é muito indicação, né, de negócio a negócio. E se o cliente, ele tem uma boa experiência com uma empresa, ele vai, primeiro, falar super bem do sistema dele e depois ele vai fazer você fechar com aquela empresa, porque ele sabe que vai ser, ele teve uma experiência duradoura. Agora, quando é aquela experiência só momentânea ali que você pagou mais barato, fala, beleza, paguei mais barato. Aí depois o negócio não dá certo, você fala, beleza, né? Não deu certo, mas eu paguei barato, né? Então. Daí começa a queimar o mercado, né? Esse é um problema que a gente vê, tanto de equipamento de baixa qualidade, quanto de profissionais também de baixa qualidade, que acabam fazendo coisas que lá na frente dão problema, não geram o que foi esperado. Exato. E aqui a gente acaba ouvindo história, pô, mas o sistema solar funciona ou não funciona? Funciona, mas a gente tem que ter o cuidado de ter a boa escolha, tanto de profissional quanto de equipamento. É a combinação disso que vai te dar o retorno no mais rápido possível e a longevidade do sistema. O sistema vai realmente durar ali o que os fabricantes dizem, que é 25 anos para os módulos, para os inversores aí pelo menos 15 anos. Isso é garantia, não quer dizer que só dura isso. Tem que durar mais, sim. Essa é a garantia que o fabricante dá. Pelo menos 25 anos vai funcionar. Perfeito. Então, Isso é você já viu importante. de 27, daqui a pouco chega a 30, 40, 50 anos, daqui a pouco a gente já se foi e o sistema tá gerando ali. Porque a gente fala muito nisso. 25 não. 25 é de garantia. Para uma indústria dar 25 de garantia, porque ela tem certeza que até ali ela vai, mas pode ser que dure outro tanto, né? E que tipo de produto a gente vê no mercado que tem 25 anos de garantia? Hoje carro tá chegando ali 3, 5 anos, você vai comprar uma TV, é 1, 2 anos. Aqui a gente tá falando, o fabricante tá te dando 25 anos. Então, que dúvida você tem que isso vai funcionar no longo prazo? Vai funcionar sendo de um bom fabricante, de uma empresa que fez o serviço certo, com certeza vai funcionar. Isso é importante. Quando a BC4, quando nós criamos ela, essa foi uma das principais preocupações. Primeiro, ok, então o fabricante está falando que ele te dá garantia de geração de até 80%. É isso, né? Exatamente. 80%.
em 25 ou agora tem até 30 anos. Ok. Aí, quais as opções? Então, eu tenho que estar ligado com a indústria. Se eu tiver uma ponte, um ou dois no meio até a indústria, daqui a 24 anos eu vou achar alguém? Exatamente. Se a Então, empresa assim, está chegando uma empresa nova, por quem isso, garante que essa empresa chinesa que veio para atuar no mercado brasileiro vai estar daqui 25 anos? Mas então, o assim, risco é muito alto, né? isso foi uma preocupação primeiro. O nosso link direto com a Goodway, o link direto com o fabricante de módulo, como que eu sei qual módulo e quando ele foi fabricado? Existe lá um código de barra embaixo do vidro. Nós temos essa preocupação, temos o cadastramento de todas as usinas De módulo por por módulo. cliente, Módulo Tem o serial number de nós- cada módulo. todos. Porque, de novo, como que daqui a 24 anos eu vou saber? Uhum. Então, eu tenho que estar vivo. Então, é isso que o cliente tem que entender. Tá, de quem eu estou comprando vai estar no mercado daqui a 24 anos? Uhum. Porque senão essa garantia vai resolver para quê? Então, primeiro, a empresa vai estar no mercado. Uhum. Segundo, a empresa vai conseguir contactar a indústria para daí, então, verificar se essa não geração é por problema de uso, mal instalado, ou de fato é o problema do equipamento. Uhum. Então, é importante isso, acho que, vir para a mesa. Sim, Essa é a preocupação, por isso que nós estamos aqui, por isso que a gente faz questão de estar próximo da engenharia, estar próximo do comercial, discutir a nossa realidade, que é diferente. A Goodway é fabricante para o mundo inteiro, né? Estão presentes em quantos países? Acho que hoje são 93 países. Então, cada um tem sua particularidade. Na minha ida para a China, eu lembro que eu falava em energia ruim, os caras me olhavam estranho. Como assim energia ruim? Para eles, assim, a Europa também. Ou tem energia ou não tem. Se ela tem, ela é boa. Eu falei, não, lá no Brasil é desequilibrada, varia tensão, varia corrente. Como assim? Dá um fim de linha para eles. Então, assim, é óbvio que esse equipamento não tem como vir parametrizado só para a nossa realidade do Brasil, ainda mais do Mato Grosso, com a temperatura média de 35 graus. Então, a nossa escolha também pela Goodway foi pela robustez e por essa preocupação técnica de estar aqui, estar validando, estar acompanhando, porque a gente só melhora os nossos projetos acompanhando a manutenção deles. Exatamente. A gente tem que ver o que pode ter dado problema, o que a gente pode melhorar para melhorar no próximo produto. Daí a gente traz uma versão atualizada e resolve esse problema ou aprimora o produto ali. E isso a gente está muito feliz com a Goodway, porque a Goodway tem essa preocupação, tem a engenharia presente, É o pós-vendas, né? tem a Tem pesquisa pós-venda. presente, então acho que vamos evoluir muito, assim como tem essas evoluções do híbrido, né? Da conectividade, da automação. Então, eu acredito nesse mercado, mas, claro, com qualidade. Então, é um contexto. O produto tem que ter uma boa origem, tem que ter uma boa engenharia de aplicação, porque não é que tem produto ruim, tem muito produto mal aplicado. Tem produto ruim também, né? Mas E mal aplicado também. tem o produto mal aplicado. O que eu quero dizer é que não adianta um produto bom mal aplicado que também não vai atingir o resultado, o melhor dele. Então, é importante um produto com uma boa origem, uma engenharia de aplicação muito bem feita, uma instalação bem feita, uma manutenção e um acompanhamento. Aí o resultado é garantido, né? Então, eu acho que Não tem erro, né? não tem erro. E o índice, comentando isso em cima do que vocês falaram, o índice de taxa de falha por problema de instalação no mercado de solar, ele é altíssimo. Ele é altíssimo. Então, muitas vezes, o culpado é por exemplo, o inversor que parou. Mas na hora que você vai fazer uma análise do porquê que ele parou, nossa, mas assim, o problema de instalação, ele é muito grande no Brasil. E é super importante, né? Eu vi aqui, né? Passei 2 dias aqui, a gente viu o procedimento que vocês têm para controle de tudo isso daí, né? Desde o início do projeto, agora estão aplicando de uma forma que o cliente vai poder ver isso lá na frente, né? Como é que está sendo o status da instalação do projeto deles. É fantástico, é fantástico.
e garante, né, que ele vai ter uma boa instalação. A gente tenta mitigar ao máximo todos os erros. Pode ser que aconteça? Pode ser, isso é normal. É eletrônica, pode ser que dê um problema. Mas mitigando tudo isso daí, você tem. Aí a gente começa a falar do índice de taxa de falha do produto, que é super baixo. Nesse cenário. Às vezes acontece E alguns aí problemas de instalação. é outra preocupação nossa, por isso que nós temos aqui um bom estoque, né? Um bom centro de distribuição, porque teve o problema, primeiro vamos resolver, depois nós vamos discutir ele, Exatamente. para mitigar a perda. Quando a gente fala de solar, o problema é igual prejuízo. Então, se deu problema, tua usina deixa de funcionar, deixa de gerar energia, você está deixando de economizar. Então, é prejuízo. Então, no solar, a gente tem que prestar muita atenção no pós-vendas, tanto do instalador, do integrador que vai realmente botar a mão na massa e fazer a resolução desse problema, e dar um fim nesse problema, quanto do fabricante, que tem que ter estoque, tem que ter um time de suporte aqui no Brasil. A gente está no Brasil desde 2018, está fechando 6 anos agora em agosto. A gente tem um time montado de pós-vendas, engenheiros de pós-vendas, a gente tem estoque no Brasil, tem centro de reparos também no Brasil, para atender essa demanda. Deu problema, a gente tem que trocar, como você falou, né, cara? Trocar o mais rápido possível, troca, resolve o problema, coloca para rodar a usina novamente e depois a gente conversa, entende o que ocasionou esse problema, porque é importante a gente entender, a gente não pode só resolver o problema e não entender o que aconteceu. Até para não cometer de novo. Para não acontecer de novo. A gente já viu isso em vários casos, ok, a gente trocou o inversor e o pessoal não quis ir atrás do problema. A gente não foi atrás do problema, lá na frente deu outro problema no inversor, vamos trocar de novo o inversor. E depois troca e troca, a gente não acaba não sabendo o que está causando esse problema e vai acontecer ciclicamente. Então, se a gente vai lá e entende, ok, teve um problema no equipamento, mas pô, era um cabo, era um arco que estava acontecendo. Vamos corrigir esse arco, a gente troca o equipamento, lá na frente a gente não vai ter outro problema. Encontramos a fonte do problema, resolvemos. Então, essa é a importância do pós-vendas, né? De atender rápido e de ter o conhecimento para entender o que está acontecendo e resolver de uma vez por todas. Outra coisa que também eu gosto da atuação da Goodway é das soluções que ela vem trazendo. Então, a gente tem no dia a dia, como é conhecido, a solar ela é relativamente nova, né, a aplicabilidade, principalmente em residências, em comércios, a colocação das placas sobre telhados existentes. Tem um limitador aí, que é o peso, né? Isso não pode ser desconsiderado, porque se você tiver uma cobertura já instalada que não suporte, e principalmente que não tenha um engenheiro civil responsável que ateste isso via RT, que essa carga de 14 a 16, 18 quilos por metro quadrado que vai ser colocada, isso, no caso de um sinistro, até o seguro vai questionar. Então, e nisso a Goodway tem uma solução bacana, né? A gente desenvolveu recentemente um módulo que ele é ultra leve e ultra fino. Então ele é um módulo que tem 3,5 milímetros de espessura. Então por isso ele se torna extremamente leve. Ele não é flexível, ele tem um vidro que faz a proteção dele contra impacto de granizo, por exemplo. Então ele é um módulo rígido, mas ele é extremamente fino e extremamente leve. Então com a aplicação desse módulo a gente tem duas grandes vantagens. A primeira é a questão do peso, é mais ou menos a metade do peso de um módulo convencional. Então, para um telhado que já tem ali uma fragilidade, seja pelo tempo, ou seja um telhado que não foi construído para aguentar muito peso, então a gente consegue fazer a aplicação do módulo ali e reduzir 50% no peso. Então, talvez um sistema que nem ia sair do papel, porque não tinha viabilidade ali estrutural para aguentar esse peso, ele passa a ser viável. E também, às vezes, a gente evita um reforço estrutural. Então, às vezes a gente tem um pavilhão, tipo, o telhado é um pouco frágil, para colocar um sistema convencional, eu tenho que fazer um reforço estrutural. E daí, quando a gente fala de reforço estrutural, o valor para fazer esse reforço costuma ser elevado. E não é só o valor, o transtorno é terrível. Sim. O teu tempo de projeto aumenta, você tem que considerar agora um tempo de obra, e daí a gente sabe, obra, às vezes... Ainda mais telhado. Coisa, sabe outra. Como é que você mexe em telhado? A fixação dele é diferente também, né? A fixação é diferente. A segunda grande vantagem é que a gente consegue fixar esse módulo num telhado sem necessidade de perfurar o telhado. Então, a gente não precisa usar parafuso perfurante, a gente pode fixar tanto colando com uma cola industrial, como com um grampo que vai diretamente no telhado. Então, a gente não precisa perfurar e daí evita a questão de goteira, que é um problema que a gente costuma ver. Sério isso? Quando não é uma boa mão de obra fazendo a instalação, depois do sistema estar instalado, às vezes acaba acontecendo uma goteira ali,
Então a gente evita também com esse módulo, que é a E nossa se linha for H. residencial, normalmente a goteira vai ser em cima daquele lustre de 30, 35 mil reais. Ou aquela É ali. televisão E bem. ganhou da avó ainda, né? Tem- Mas sendo bem feito é difícil dar problema. Então, ali com o Galaxy a gente estava conversando hoje mais cedo, o pessoal explicou pra gente que em algumas aplicações no mercado agro, aqui na região de Essa é Sorriso, interessante. não é possível perfurar. O pessoal nem deixa perfurar, acho que é talvez para Para proteção armazém, né? de silos Armazém de. Principalmente em armazenagem de semente, de semente. porque é um valor altíssimo agregado, uma genética, Daí não pode ter umidade ali. não pode ter umidade. Então, Nossa, aplicação sensacional para o mercado. eles não querem nem correr o risco dessa É possibilidade. que o risco seja mínimo, Então, não, é ser uma zero. solução importante, porque o risco tem que ser zero, né? Então, quando a telha é zipada, tem a possibilidade De um grampo. de um grampo no zíper, aí tudo bem, aí pode ser um convencional. Uhum. Mas quando é telha normal, pode colar. Essa é a ideia. Exatamente. Um adesivo, a gente fala colar, o pessoal pensa, pô, vai colar ali com super bonder. Não, é um adesivo estrutural, assim como a gente faz em fachada de prédio, você tem aquele Cola o vidro. vidro. Exatamente. Então, uma cola, um adesivo estrutural que tem uma resistência muito grande. Então, você faz a aplicação do módulo com esse adesivo direto na telha, e daí você tem ali a redução do peso e a garantia de não ter nenhum tipo de umidade passando ali para aquela superfície que está embaixo do telhado. Aí, normalmente você tem grandes áreas nesses armazéns, né? Então dá para utilizar, gerar muita energia ali. É uma aplicação muito interessante, né? Abre boas Você não vai fazer nenhum possibilidades. furinho, vai conseguir colocar, vai conseguir aí. A gente começa a expandir aqui as aplicações, dá para botar lá um híbrido, alguma coisa, se ele tiver uma produção onde ele precise de segurança energética, né? Ele não pode parar a produção dele, fabricante de leite, granja, onde você parou ali 2 minutinhos, você perde toda a sua produção e o prejuízo é muito grande. E aí é interessante, né? A gente está falando do Galaxy, mas aí na hora que a gente puxa também para o mercado de armazenamento, às vezes o pessoal fala, pô, mas a bateria ainda é cara. Mas pergunta para o produtor quanto que custa a perca de uma produção dele. Porque esse payback, quando a gente analisa, se a gente for olhar só para a energia, hoje, com o comentário que o Alexandre fez, que o custo da bateria caiu muito, matéria-prima caiu muito, e a demanda mundial ela aumentou muito, então esse custo abaixou. Quando a gente olha só para a energia, trocar ali, por exemplo, para um hora-ponta, já tem vários projetos viabilizando. Agora, quando a gente olha para um cenário onde uma perca de produção faz com que esse cliente, em uma produção dele, já praticamente viabilize esse sistema, esse payback, às vezes, ele é muito baixo. E aí o cliente precisa só da solução mesmo, né? Às vezes ele não sabe que tem essa solução, e ele sabendo que tem, ele fala, não, eu quero que ponha na hora. E a Goodwin, sim, a gente tem produtos, né, para esse mercado, principalmente aí olhando para o agronegócio, é super importante para controle de pivô, e aí a gente consegue dar uma evoluída boa aí também nesse mercado. O Alexandre depois pode comentar um pouquinho também sobre o produto, mas Alencar, do seu lado, né, como que você vê, se vocês têm um foco muito legal aqui pro pessoal do agro, onde você vê boas aplicações para a gente utilizar ali o armazenamento de energia e estendo também para o Francisco, né? Fala um pouquinho para a gente um pouquinho do drama desses caras, energia ruim aqui na região. O que é o drama deles hoje? O nosso problema maior é qualidade de energia, custo, né? Em empresa principalmente, a falta e a qualidade. No agro, grandes distâncias, redes muito longas, sobrecarregadas, qualidade e disponibilidade e queda. No residencial, que é o mais tranquilo. Uhum. Então, o nosso desejo é justamente conseguir engenharia de aplicação para a gente ser assertivo na solução de gerar. Então, isso a gente já sabe. Com uma usina gerando na propriedade, a minha energia, enquanto ela está gerando, ela é de ótima qualidade. Uhum. Agora, nós precisamos estender isso com uma bateria, com um sistema onde eu, além de eu armazenar, além de, então, de eu ter a disponibilidade da energia, é energia de boa qualidade. Porque hoje, a realidade no campo é o quê? A gente tem, hoje vocês visitaram uma propriedade que tem vários pivôs, armazém e tal. O pivô,
Hoje tem uma tecnologia embarcada nele. É possível você fazer, ligar, desligar, acompanhar ele via remota, mas são equipamentos sensíveis. Com qualidade boa de energia, tudo funciona. Com uma qualidade ruim, tudo atrapalha. Então, hoje você tem o operador do pivô para cuidar da tecnologia, e a tecnologia para cuidar do operador. Tá assim. Às vezes o proprietário não confia muito no operador, porque ele pode dormir, porque os equipamentos, os pivôs trabalham muito à noite, mas não pode confiar na tecnologia, porque essa oscilação da energia, quando vê, desliga tudo. Chega de manhã, era para ter molhado a noite inteira, não molhou, Parado. está parado. E por que normalmente é à noite? Isso é uma dúvida que eu sempre tenho. Agronomicamente, isso é muito manejo, mas hoje você tem ouro sazonal na tarifa. As indústrias desligam, as empresas desligam, sobra energia. Então, ela é subsidiada. É um custo bem menor à noite. É por uma questão de tarifa de energia elétrica e não por uma questão do Ela plantio, né? O ela é plantio induzida. precisa ser à noite. A outra situação, à noite, a aspersão da água sofre menos evaporação, porque o uso normal tem a evapotranspiração, que é a evaporação através da planta, mas tem a evaporação direta. Quando você asperge a Na água, hora ali já o evapora calor é tudinho. muito alto, evapora. Então, nós não temos muito. Aí também tem uma questão agronômica da planta, do choque térmico. Você está aí ao sol, com uma temperatura de 40 graus, você joga uma água na planta. Isso não é unânime. Cada engenheiro, eu costumo falar assim: se nós tivermos num sol relento, calor, e tomar uma chuva não é legal, não é fresco? Será que a planta não gosta também? Então, assim, tem algumas plantas na época, principalmente de floração e tal, que às vezes esse choque pode causar abortamento, tem algumas complicações, mas isso varia de planta para planta. Sim, por que que eu estou falando isso? Hoje está se pensando, numa das formas é porque a tamanha geração na propriedade. Para você, então hoje usa-se à noite por valor, é mais barato, né? Então, inclusive, até está se analisando para fazer esses planejamentos regionais. Um começa num horário, acaba no outro, para não todo mundo ir no mesmo horário, para não causar essas oscilações gigantes. Isso já está no radar da energia, já teve reunião até sobre isso. Mas uma opção é o quê? Gerar durante o dia e usar ela durante o dia. Então, sim, esses pivôs vão começar a rodar durante o dia para ter uma boa qualidade de energia. A energia é produzida por você mesmo, não passa pela rede e retorna para ter a Você tem uma cobrança do serviço. independência, né, Tem uma independência. Consequentemente, com essa melhor qualidade de energia, o teu equipamento vai ter uma vida útil maior, a tua tecnologia embarcada vai funcionar melhor. E o teu funcionário não vai ter que trabalhar muito à noite, ele vai trabalhar de dia, você vai estar observando. Então, a gente está vendo uma movimentação nesse sentido, me parece muito positiva, né? Uma geração, um uso e um resultado bom. Mas os nossos desafios são gigantes, porque uma oscilação de amperagem, eu costumo chamar isso de câncer, porque o motor funciona, mas ele aquece. O aquecimento no motor elétrico, ele vai derretendo o isolamento. É isso, Francisco? Esse derretimento do isolamento vai diminuindo a vida útil. Então, um motor que poderia ter aí 10, 15, 20 anos de vida útil, em 3 está fritando. Literalmente fritando, porque ele derrete o isolamento e queima. Então, assim, isso é presente, esse problema. Falando de pivô, né? A ideia da bateria, porque o pivô ele tem uma sequência, ele vai girando. E às vezes a energia cai. Ou dá uma queda momentânea. A ideia é assim, a bateria mitigar essa
afundamento da rede, né? Como se diz. Amortecer, né? Ela faz Isso. amortecimento aí, Porque ele compensa. tem toda uma situação para ele parar, porque você viu o tamanho que era. E se ele É. para depois, leva muito tempo para ele voltar a operar ou não? Voltou Não, mas energia já? o problema do pivô não é nem a circulação dele. Uhum, A circulação são motores extremamente leves, motores de 1 CV, 1 CV e meio. uhum. O problema do pivô é o Aí fica bombeamento de água, Ah, bombeamento. que é motores de 150, 200. É ali que tá o consumo maior, tá no motor Ali de que tá o bombeamento, que peso. tira a água do subsolo, né, eu acho. Não, Não? tanto faz. Pode ser de um rio, superficial, pode ser de poço, tem várias Então, aquela possibilidades. bomba que puxa a maior quantidade de energia. Entendi. É ali que demanda a maior carga de energia. Uhum. E normalmente é ali que está a variação de amperagem, a variação de... Aí se você diminui esse fluxo, acaba que você pode ficar sem irrigar uma parte da... Viabiliza totalmente. E aí, e aí fica uma parte sem irrigar, vai voltar o pivô só no outro dia, ou sei lá, quando que o pivô vai passar por ali de novo, aquela parte ficou. E a gente tá falando de pivô de quilômetros, a gente tava vendo hoje um negócio absurdo, né? O tamanho desses pivôs, né? E nesse caso, Francisco, realmente a bateria ela vai te auxiliar porque um ponto interessante é que assim, a transição nos nossos equipamentos da entrada da bateria ela é de menos de 10 milissegundos, isso para todas as aplicações residenciais ou dos inversores maiores. Então, nesse tempo, a carga não sente, então não desliga. Se tiver, por exemplo, uma televisão conectada e você acabou a rede, o inversor vai fazer a transição da energia que estava vindo via rede elétrica para a bateria, essa transição ela é em menos de 10 milissegundos. Então, uma televisão não desligaria. Tanto é que se você estiver na sua casa, às vezes você não percebe que caiu a energia. Você vai continuar seguindo sua vida lá e aí você vai perceber, pô, tá apagada a rua. No pivô vai acontecer a mesma coisa. Então, ele tá, por exemplo, com fotovoltaico, ou tá com a energia da rede diretamente ligada nele ali. Na hora que a bateria ela entra, ela faz esse amortecimento. Então, por exemplo, se você tiver um pivô com, por exemplo, com gerador a diesel, e aí essa transição entre as fontes de energia, então vai sair da rede para passar pelo gerador. Passa primeiro pela bateria, a bateria espera esse gerador entrar, fazer ali a transição dele, ele entrar, paralelar com a rede, aí tá ok, beleza. Agora sim entra o gerador. E aí a bateria ela sempre faz os amortecimentos das trocas e, é lógico, ela pode ser mais uma fonte de energia. Então, carregou esse banco durante o dia, quer usar ele à noite, dá para utilizar. Ou quer usar ele num momento de emergência, dá para utilizar. Então, o interessante da bateria é isso, né? Quando a gente tem, por exemplo, sol solar trabalhando junto com um gerador, qual que é o problema? Imagina que passa uma nuvem, a potência do solar ela vai cair de uma forma brusca. O gerador ele não tem essa facilidade que a bateria tem de entrar instantaneamente. Então, até ele trazer aquela potência para o sistema, a bomba do pivô tomou aquela porrada de queda de potência. Isso daí também é super prejudicial. Demais. A nossa expectativa é justamente isso. Ainda hoje, no valor atual, a bateria, por exemplo, para aguentar um motor de 200 cavalos ou dois de 200 cavalos, é pesada. Então, a expectativa é o quê? É uma pequena bateria para estabilizar, um híbrido onde caiu primeiro está gerando, né? Mas qualquer queda, ele continua. Uhum, Então, uhum. começa por aí. Uhum. Hoje, tem do tradicional, caiu, acaba tudo. Então, estaria aqui produzindo, caiu a rede, tudo já estava usando a geração dele, continua. Chegou ao final do dia, deu uma oscilação, a bateria segura. Precisa da partida. A gente sabe que é uma partida principalmente Essas bombas, né? o que a gente tem posta hoje, tem muito pouca chave inversora de ligação. A maioria é soft start, é 3 estágios, então ele dá uns picos de tensão. Aí entraria o gerador, estabiliza isso. Então, eu acho que esse é o desafio, é fazer projetos nessa linha, Exato. onde a gente começa a dar viabilidade e dar segurança energética. Então, eu acho que esse é um dos pontos do agro, né? E para o agricultor saber, né? Eu vou pedir até para o Alexandre dar uma explanada. A Goodway tem solução para tudo isso daí que você falou. Então a gente consegue atuar nesses cenários todos
E, por exemplo, no pivô é muito projeto a projeto, a gente tem que fazer essa análise de viabilidade, né? Mas você tem N problemas aí que acabam que deixam o sistema viável. Por quê? Você pega, por exemplo, às vezes você não tem rede na região, ou para conseguir uma rede ali, a demanda de energia, o produtor tem que gastar uma bala. Tem que gastar 3, 4, 5 milhões para Energisa, por exemplo, conseguir conectar ali o pivô dele. Quanto que um pivô desse não gera mais de produção para ele? Deve ganhar pelo menos uma safra. Então, a Goodyear está preparada, tem produto e solução para tudo isso, englobando tudo: bateria, solar, diesel, e aí é um pouquinho da microrede, né? Entra na microrede. A microrede é justamente o que o nome já diz, criar uma microrede local, onde a gente pode ter tanto inversores, o sistema ali com os módulos, o inversor on-grid, conectado, em vez dele estar conectado à rede da concessionária, ele pode estar conectado a um outro dispositivo que vai ser o que a gente chama de grid form, que seria o gerador de rede. Então a gente pode colocar um gerador a diesel, por exemplo, como sendo um dispositivo grid form. Ele está dando uma referência de tensão para o inversor que é conectado à rede continuar trabalhando. Então, mesmo que não tenha conexão com a rede da concessionária, a gente tem um cara ali que seria esse gerador a diesel, pode ser um inversor até híbrido, funcionando como rede. Ele está se passando, digamos assim, pela rede e mantendo todos os equipamentos funcionando. Então, a gente pode englobar no mesmo sistema gerador a diesel, inversor conectado à rede, um grid, inversor híbrido, bateria, tudo isso rodando de forma isolada, rodando de forma off-grid, que a gente entra até no terceiro tipo de sistema fotovoltaico, que é o sistema off-grid. Eu Então, posso conectar uma pequena PCH? pode conectar também. Vira uma Eólico. microrede com uma PCH. Então, a tua microrede vai crescendo. Então, você forma um ecossistema ali de fontes de energia para alimentar uma grande carga, como um pivô ou qualquer outro tipo de equipamento. Então, existem comunidades isoladas, é bastante comum em ilhas. Então, tem uma ilha, uma comunidade, tem várias casas, às vezes tem um pequeno bairro ali. Então, se cria uma microrede para alimentar toda aquela comunidade que não está conectada na rede aqui do continente, digamos assim. É uma ilha isolada que tem uma microrede rodando ali. Então, você pode ter diferentes fontes conectadas. Eu tenho uma vontade de dar viabilidade para um projeto onde se tem uma pequena PCH, a bateria Uhum. e tem a solar. E dá para ter um gerador de backup ali. Mas a ideia é o quê? Durante o dia, geração solar para suprir o uso e sobrar um pouquinho para carregar a bateria. Uhum. Conforme o sol vai diminuindo, vai abrindo a turbina, que hoje tem dispositivo para isso. Conforme a necessidade, a turbina abre e começa e amplia a geração. Teve algum pico, entra a bateria e modula. Isso é um desafio bom para Isso é uma ideia boa, a uma ideia legal. Goodyear nos ajudar aí a desenvolver. Perfeito. Isso O eólico também, então se forma muitas vezes microrede com eólico, solar, eólico. a nossa realidade aqui no Mato Grosso, a gente não vê eólico. Não tem muito, Eu acho que não deve mas ter viabilidade. tem bastante vento, né? Na Pior que cidade. Não? Eu acho que Ele não é constante. não tem É constância. muita rajada momentânea. Eu acho que aposto muito mais na geração hídrica do que eólica. isso é um desafio bacana. É um E desafio que a aí gente pode pensar. é um off-grid misto, né? É uma off-grid, é uma microrede. A gente chama de É uma microrede. O off-grid puro seria um equipamento. A gente tem inversores que podem ser totalmente off-grid. Aí você trabalha só com uma fonte de energia que é o fotovoltaico e o teu inversor off-grid que não tem conexão com a rede da concessionária. Então ele é totalmente isolado. Então, por exemplo, uma fazenda que tem uma casa onde não chega a rede pública, você pode instalar um sistema fotovoltaico com inversor off-grid e alimenta toda aquela casa com energia tanto dos módulos, quanto você pode ter uma bateria também conectada no inversor off-grid. Então, durante o dia você usa os módulos, carrega, daí normalmente você dimensiona esse sistema para você conseguir alimentar as cargas durante o dia e, ao mesmo tempo, carregar a bateria. Então, no off-grid você precisa sempre contar com a bateria, que de noite você vai precisar da bateria para alimentar as suas cargas. Mas vamos lá, uma dúvida. Eu tenho uma geração de 300. Uhum. Eu estou, durante o dia, tá a oficina, tá casa de 3, 4 funcionários, e aí, no momento que vai caindo essas demandas, e a bateria já está carregada, a energia que sobra vai para onde? Daí o que o sistema faz? O inversor, ele é inteligente. Quando você está
que a gente está falando de um sistema off-grid, você não tem rede. O inversor é inteligente, ele vai entender que não existe consumo para toda aquela energia, então, na verdade, essa energia ela vai deixar de ser gerada. Ele vai mudar os parâmetros de geração dos módulos, corrente e tensão, então altera o ponto de corrente e tensão que o módulo trabalha, para que o módulo não gere aquela energia. Então, aquela energia ela vai deixar de ser gerada, não é uma energia que vai ser desperdiçada, perdida. Ela vai Então eu não, potencial de gerar que você desperdiça, né? Você não vai gerar ela. então eu não preciso ter outro equipamento. Não. O inversor faz todas as coisas. Exato. O inversor off-grid ele vai Naquele entender isso. gráfico lá fica claro, né? Ah, exatamente. Aqui a gente tem o gráfico de uma Ele tem o usina. PV lá, quando não tem a bateria carregada e não tem consumo, ele vai lá embaixo. Eles eram o gráfico azul ali. Esse é o nosso laboratório. Esse é o nosso container. Esse é legal. A gente visitou hoje, ficou muito legal. Um container, né? Lá dentro tem um inversor híbrido, só que trabalhando como off-grid. Então, isso também é uma Assim. possibilidade. Você tem um inversor híbrido que poderia ter a conexão com a rede, mas você não quer usar essa conexão, seja por que motivo for. Então, ele pode rodar como off-grid. Então, lá a gente tem um híbrido rodando como off-grid, com uma bateria. Os módulos, são 5 módulos, né? Para 5 módulos. Em cima do container, uma bateria ali de 5 kWh e um inversor também de 6 kW. Então, ele alimenta todo o que tem ali dentro do container. Tem um ar-condicionado também. Sistema de câmeras, Sistema de segurança, câmera, internet, monitoramento. Starlink. Acho que vocês estão usando ali para a própria segurança da Isso. usina. Uma usina que está em construção. Você E consegue tem monitorar ele inteiro. o container ali para monitorar com câmera, tem alarme ali. Carrega a bateria das parafusadeiras. Já ajuda Corta, também qualquer na coisa. construção. Isso, ela dá um suporte ali muito bom. É um laboratório que a gente está Uhum. E o off-grid tem acompanhando. muitas aplicações. Né? A gente fala de off-grid, tem aplicação, por exemplo, em carreta. Carreta que tem um frigorífico ali, tem uma refrigeração, uma câmara. Você pode ter a aplicação do inversor off-grid para alimentar aquilo. Então, você põe módulos em cima da carreta, daí a gente entra de novo no módulo ultraleve, no Galaxy, que você não precisa perfurar e ele é leve. Então, você coloca aquele módulo em cima de uma carreta, colada na carreta. Dentro do caminhão, ou na parte externa do caminhão, você pode ter o inversor off-grid e a bateria. Então, você está carregando a bateria conforme você está ali com o deslocamento do caminhão, você carrega a bateria, durante a noite você pode utilizar isso para refrigerar. E ele aguenta a vibração. Sim, aguenta. Com todos os equipamentos, eles passam por teste, tanto de vibração, quanto de ruído, eletromagnético. Então, tem todo um processo de certificação, isso é importante citar, para os equipamentos. E isso que eu iria abordar agora. Tem um outro detalhe. Quando nós falamos no Galaxy, nós falamos em colar na telha. Normalmente a telha usada aqui é a telha trapezoidal. A distância do trapézio da base superior da inferior, 2 centímetros, 2,5 centímetros. Essa placa da Goodway, a indicação dela é para isso, ela não vai aquecer por estar muito próximo. Por Ela não ter pode ser ventilação. utilizada a partir de 2,5 centímetros, né? 2,5 centímetros. Esse seria o mínimo. Só que o que pode ser feito, você pode usar um perfil ali, e pode ser um perfil de borracha mesmo. A gente até fornece isso junto com o módulo, que é o perfil que você aumenta essa distância. Então, perfil de borracha, você faz a mesma forma de aplicação do módulo, você cola ele em cima da telha, e com isso você aumenta essa Se distância. for menor que 2,5. E se for menor. Ou se você quer ter um pouquinho mais de espaçamento ali para aumentar a refrigeração do módulo, você pode colocar também. Porque isso é muito importante. Eu vejo hoje, por exemplo, na falta de alguma normatização, vale a regra, a recomendação do Do fabricante. fabricante, exatamente. Uhum. As placas normais, se eu não me engano, é 6 Se eu não me engano, é 6 a 8 centímetros. 6 a 8 centímetros, né? Então, eu não poderia, com a placa normal, colar em cima. Uhum. Até porque a placa normal, ela tem um perfil de alumínio, né? Tem uma moldura de alumínio ao redor dela que sempre vai deixar ali pelo menos uns 4 centímetros. Então, a célula está na parte superior da placa, daí você tem aquele perfil de alumínio, e ele vai sempre deixar pelo menos uns 40 centímetros ali. E do 40 nosso milímetros. 40 milímetros, 4 centímetros. Então, o nosso módulo ele não tem justamente esse perfil de alumínio, por isso que ele se torna extremamente fino, não tem perfil de alumínio, a moldura ali, e também extremamente leve, que mesmo sendo de alumínio essa moldura, ela tem um peso. Então, a gente reduzindo esse peso e tirando esse espaçamento ali da moldura, a gente consegue fazer uma aplicação direto na telha, com um perfil mais baixo e sem perfurar o telhado. Ou seja, uma solução testada e recomendada pela engenharia. Com certeza, com certeza. Daí a Perfeito. gente entra no ponto das certificações, tanto para módulo, tem que ter certificação, tem que ter Inmetro, inclusive, aqui no Brasil, para inversor também. Hoje são inversores até 10 kW que precisam do Inmetro.
mas a partir de maio do ano que vem, todos os inversores até 75 kW de potência, seja ele on-grid, ou híbrido, ou off-grid, vai precisar ter um Inmetro. Então a gente já se adianta nisso também, e nosso portfólio até o fim do ano todo ele vai ter Inmetro, então adiantando nessa questão da certificação. Fora isso, tem certificação internacional, tem as normas europeias, as normas americanas, que muitos dos equipamentos que a gente vende aqui para o Brasil também tem essas certificações internacionais. Eu vi, inclusive, a Europa tem eu acho que é mais, não sei se é cultural, as placas lá são menores, né? Ah, sim. Uhum. Então, eles tem módulos, aqui no Brasil a gente está falando de módulo de 670 watts, né? Então a gente foi visitar uma usina hoje, tinha módulo de 670 watts e ele tem 2,30 m, 2,40 m. Então se torna, para uma usina de solo é o ideal. Então, para uma usina de solo você tem espaço, você consegue movimentar. Mas será que lá é em função dos telhados, que são Eu acho que extremamente funciona errado. recortados Muito e mais simples de instalar, né? Mais fácil de instalar, né? Você pensa subir com um módulo de 2,40 m que pesa 30, 35 uma quilos, cumeira inclinada? subir numa Exatamente. cuneira para instalar num telhado europeu que já é mais inclinado. Então você começa a ter dificuldades por conta disso. Então, por isso que talvez lá eles trabalham com módulos de menor tamanho, menor potência, daí, Isso é muito cultural de consequentemente, o região tamanho para fica região. mais reduzido. Outra curiosidade interessante que eu acredito que vem para a solução, na verdade, né, que a Goodway está trazendo a gente é muito cobrada. Você tem uma cobertura e depois em cima da cobertura você acaba botando outra, que é a Uhum, placa, uhum. né? Não dá para colocar a placa solar como cobertura? Dá para colocar. Então, se a gente pensa numa placa solar convencional, dá para colocar, Só só não que tem vedação. não tem vedação no espaço que fica entre uma placa e outra. Por mais que você tente encostar o máximo possível uma placa da outra, pode ficar ali uma fresta ali que pode passar um pouquinho de água, com o tempo vai começar a pingar. Então você monta, por exemplo, a gente costuma ver muito estacionamento, a gente chama de carport, mas um estacionamento fotovoltaico que, se você tem esse espaço entre os módulos, começa a chover. Então chove embaixo, você desce do carro e se molha, mesmo embaixo da cobertura você se molha porque está passando um pouquinho de água. Vai servir para sombrear, mas Vai não servir para pra vedar. sombrear. Então, o pessoal às vezes tenta um jeitinho ali de tentar tampar esse espaço. Então vem o pessoal com uma fita, o pessoal com um silicone, algum tipo de resina. Só que esse tipo de solução ela tende a dar problema com o tempo. Então, mesmo que seja uma resina, ou uma fita, um isolante ali, ou um silicone, com o tempo isso vai ressecar. Como está lá exposto ao sol, com o tempo isso vai ressecar. E depois que resseca, A começa a própria passar. temperatura também de trabalho dos módulos, né? Influencia Exatamente. nessa vedação. Então, com o tempo, a tendência é que volte a passar água de novo e volte a chover ali embaixo da tua cobertura. Então, a gente desenvolveu também um módulo específico, que é um módulo que ele tem um encaixe mecânico entre os próprios módulos. Em vez de você apenas encostar um módulo no outro, você vai encaixar o módulo no outro, e dele Como forma uma telha. como uma telha. Você encaixa, monta como se fosse um telhado de módulos fotovoltaicos, e daí você tem a garantia que não vai passar água ali Tem a debaixo da estanquidade. tua cobertura. Exatamente. E ele é seguro? Eu posso colocar em cima de um barracão, por exemplo? Sim, com certeza, com certeza. Vai depender muito da forma de fixação, então você precisa atentar às orientações do fabricante, né, a forma de instalação correta. Então, se você fixar ele da forma correta, você não vai ter problema nenhum. Ele tem digamos assim, a estrutura para aguentar um vento. Sim, a gente tem todo tipo de Granizo. teste também, então no módulo tem vários tipos de testes que são feitos para garantir a resistência dele, tanto ao vento, tanto ao peso de neve, que aqui no Brasil a gente não tem problema, mas lá na Europa eles têm esse ponto também. Então o módulo precisa suportar uma carga de neve sobre ele, né? E, enfim, então tem a questão do vento, do granizo, que é muito importante. Então aqui no Brasil isso afeta bastante a questão do granizo, então por isso que existe aquele vidro em cima do módulo para fazer a proteção, para que o granizo não danifique a célula fotovoltaica, que é quem faz realmente a conversão. Então, o impacto ali de granizo pode danificar o módulo se ele não tiver essa proteção de vidro. Essa é uma solução que eu acho que vai ser muito utilizada, né? Assim, Principalmente com certeza. residencial, estacionamentos. Hoje o que a gente Fachadas, né? Bem legal, dá pra a utilizar. gente nota ainda que a arquitetura, principalmente no Brasil, ainda evoluiu um pouco. Ela é adaptada. Normalmente coloca-se as placas solares em algum lugar ou escondida sobre o telhado, sobre a platibanda. Uhum. Hum, Esse é o... e a gente já viu muito lá, principalmente na Alemanha, a arquitetura já está adaptada onde ela integrou com a fachada, ela integrou com a cobertura. o que a gente Isso chama de BIPV, que a gente vê que é o próximo passo da energia solar. Então, a gente teve o primeiro passo, que foi realmente gerar energia, os módulos e os inversores on-grid. O segundo passo
que lá na Europa já é um passo que foi dado há bastante tempo, no Brasil a gente está dando agora, que é o da bateria e do híbrido. Então a gente está trazendo isso é uma realidade no Brasil. E o próximo passo é o que a gente chama de BIPV, que é integrar as soluções fotovoltaicas à construção. Então hoje a gente tem isso agregado, a gente tem uma construção ali e a gente agrega equipamento fotovoltaico ali, com módulo convencional, com inversor, então a gente agrega a construção que já existe. E o próximo passo é integrar isso. Então, a construção já nasce sendo fotovoltaica. Então, seja isso um vidro fotovoltaico de fachada, um tijolo, daqui a pouco vai ter um tijolo fotovoltaico, ou um módulo que já vai integrado no telhado, o próprio telhado é o módulo. Então, você está integrando a solução e a tecnologia fotovoltaica à própria construção. Hoje o que a gente já faz aqui em Sorriso é, quando os arquitetos nos procuram em tempo, que ainda está no desenvolvimento do projeto ou na execução, já integrar a parte da geração, então a parte dos painéis fotovoltaicos, a parte de híbrido, a parte de ao menos deixar um espaço e uma instalação. Orientada para o norte, deixar ali um Essa é a primeira etapa, e deixar um espaço para uma bateria e já o carregador elétrico. Eu já tenho 2 carros elétricos, um há 2 anos e o outro há quase meio ano. Então, eu afirmo que é uma excelente opção. Há muita dúvida também quando se fala em carro elétrico, mas aqui as nossas distâncias, sim, ele foi feito para um raio menor, né? Ele nasceu na Europa com fins de diminuir a poluição nas cidades, isso vingou. O motor elétrico é um sistema relativamente muito simples, perto do motor de combustão, então isso gera muito menos manutenção, você elimina ali caixa de câmbio, você elimina óleo diferencial, você elimina... Então não é só o fato do combustível, tem um monte de outros fatores. Então eu já vejo como uma realidade irreversível. Aí volta lá atrás no projeto lá Pensar para o futuro. de quanto Carro que você vai você vai comprar ter, daqui uns anos. a tua geração já tem que Já tem que pensar nisso. pensar nele. Então, hoje a gente já está acompanhando e já estão colocando. A nossa realidade aqui, até pelo medo da bateria, né? A bateria é outro detalhe que vale a pena a gente... quando se fala bateria, você pensa na pilhazinha, né? Que era mais ruim, depois veio a alcalina, ou seja, acabou, você joga fora. Não foi isso que eu vi. A bateria hoje, primeiro, a evolução dos componentes e segundo, do método construtivo dela. Se der um problema, você abre ela, vai lá, tira o problema, arruma e segue a vida. Não é acabou, joga fora, né? Então, normalmente são baterias de lítio, né? exatamente. Tanto no Então, carro, a mesma célula que se usa para fabricar bateria de carro elétrico é usada para fabricar bateria de sistema fotovoltaico. Não é a mesma bateria, é a mesma célula. Então, a gente tem um aproveitamento, até se fala sobre aproveitamento de células de carros elétricos usados para fazer baterias de sistemas fotovoltaicos. eu visitei na Áustria uma fábrica. Faz exatamente isso. Exatamente isso. Lá na Áustria, especificamente, eles estavam próximo de uma fábrica da BMW. A BMW tinha adquirido muitas baterias para fabricar o i3. Foi um carro que eu acho que não teve a venda esperada. Essas baterias estavam sendo repassadas para essa outra empresa, que inclusive ganhou um prêmio lá de sustentabilidade. Eles construíram um rack gigante, ele tem lá seus 4 metros por 3 metros, onde empilham as baterias de carro. Tem um sistema de refrigeração que as baterias de carro têm, né? Um fluido que passa, uma espécie de um radiador para manter a temperatura dela. Então tem no meio esse refrigerador, conecta todas as baterias, bota aí 5, 6, 8, 10 baterias veicular cada lado e um inversor embaixo para gerenciar isso. São storage de 2, 3, 4 megas de energia com aproveitamento de baterias veicular. No caso, essa que eu visitei, eram baterias novas que não tinham sido utilizadas para a montagem dos veículos, que estavam sendo utilizadas. Mas eles tinham em outras plantas baterias usadas, que eu não sou conhecedor de bateria, mas já conversei com alguns engenheiros e me falaram que tem a bateria, está se usando a C3, já tem a C5 e eu vi uma reportagem que parece que já tem a C9.
Isso é a eficiência de o tempo de carga e recarga. Então, vai ter uma evolução gigante nisso, né? Com certeza. E a questão de preço, né? A tendência é cair cada vez mais o preço da bateria. Então, já está muito atrativo e hoje no Brasil já é viável, tanto o sistema residencial quanto o sistema comercial e até mesmo industrial e rural. E vai ser cada vez mais viável. Com o passar do tempo, a tendência é o quê? O preço da bateria cair, o preço do módulo do inversor já caiu, do ano passado para cá já caiu muito, então o inversor e módulo está muito em conta, o preço da bateria deve cair ainda mais, e o preço da energia ao contrário. Então o preço da energia cada ano é mais caro, e mais caro, e mais caro. Então a tendência é o preço da energia disparar e o preço dos equipamentos fotovoltaicos cair. Então fica cada vez mais viável o investimento no sistema fotovoltaico. E até assim, um ponto interessante, né? Por que que a gente tem essa certeza que esse mercado vai virar? Você pega países maduros no solar, Austrália, Europa, tem muita. É um continente que, assim, eles já compram o inversor híbrido, eles já compram o armazenamento automático, eles nem cogitam mais o on-grid. Então, e são mercados o mercado australiano acho que é o mercado mais maduro do mundo. É um mercado onde o cliente final fala de MPPT, fala da solução que ele tem de igual para igual com todas as pessoas, porque eles já conhecem, eles são maduros nesse mercado. Então é um mercado que, por exemplo, quando veio a lei do solar para eles, aconteceu algumas coisas que quando a gente olhava aqui para o Brasil, puto, o que vai acontecer agora? Você olha para mercados mais maduros e você sabe mais ou menos o caminho que isso daí vai percorrer. Mercado de armazenamento, a mesma coisa. A gente está trilhando esse caminho, mas a gente vai chegar mais ou menos como é que eles estão lá. E assim, é um mercado que nesses países ele é super atrativo. Muito carro elétrico, muito armazenamento. E cada vez mais o pessoal tendo a sua independência para ter o controle de se ele vai pegar essa energia de uma concessionária, se ele vai gerar a própria energia, se ele vai para o Mercado Livre, ele tem que ter essa independência, essa autonomia de poder escolher o que ele quer. E quando a gente olha para isso, o mercado brasileiro hoje ele é um mercado super pujante. Então você pega assim, o tamanho do agronegócio hoje, o tamanho de tantas fábricas que você tem para poder utilizar. Quando você pega, olha para a vertical, por exemplo, de hospitais, clínicas, onde você tem, por exemplo, máquinas de imagem. Você pega uma ressonância. A ressonância, se ela tiver um mínimo de oscilação na rede, ela pode comprometer um exame de uma pessoa que sofreu um acidente e está precisando daquele exame de uma forma emergente. Então, ó, emergência, tem que fazer o exame. Se a máquina tiver aquele ruído e constatar alguma coisa errada, você pode estar perdendo uma vida ali. E aí o sistema de bateria ele vai estabilizar isso daí. Então, aí a gente fala de UTI. Então, assim, traz para o mercado. Aí a gente começa a analisar o tanto de aplicação que a gente tem para esse mercado. É gigante, é gigante. E aí você começa a visualizar, não, realmente é o futuro. Então a gente deve ter isso daqui lá para frente. A tecnologia vai avançar para a gente chegar lá. Eu aqui hoje, de forma imediata, a gente vê nas empresas, é uma necessidade nossa. A gente tem um no-break, né, que é do modelo antigo, são baterias de chumbo. Já vamos substituir por inversor híbrido e baterias de lítio. Por quê? Porque eu não posso parar meu servidor, eu não posso comprometer meus dados aqui. Data center já é mais uma aplicação. Exatamente. Então, assim, e quanto mais inteligência artificial, quanto mais software, quanto mais necessidade energética, mais necessidade de energia de boa qualidade e ininterrupta. Então, quando você me pediu o que eu vejo né? Tem esse mercado corporativo, que cada vez mais aqui no Mato Grosso, pela qualidade de vida, porque é muito calor, então a gente usa muito em ar-condicionado, usa na parte de toda a tecnologia, então toda a parte de data center, de comunicação. Na parte rural, por mais que a irrigação ainda tenha incentivos, subsídios, que a energia é barata em alguns horários, mas já tem a necessidade de boa qualidade e de trabalhar-se outros horários. E isso, carro elétrico, que é uma realidade no mundo, e Sorriso em especial tem muito veículo elétrico, e nós nem começamos ainda na parte do agro, que são tratores elétricos, coletadeiras elétricas, que vai vir. Isso é um caminho inevitável, uma questão é só tempo, né? Então, sim, eu acho que tem um horizonte muito grande. E o nosso papel principal aqui, e dessa conversa, é isso, é instigar ao nosso cliente, ao interessado,
a buscar informação, conhecimento, para quando ele for contratar o profissional, quando ele for comprar o equipamento, para ele saber de fato o que estão vendendo para ele. Hum. Ele tem que exigir uma RT de projeto, ele tem que exigir uma RT de execução, ele tem que se certificar que o profissional está lá capacitado para isso. Não é que nem você ir no médico e o médico fizer Hum. algum erro aí que comprometa a sua saúde, vai comprometer a saúde do seu negócio, da sua geração. Então, em recebendo o equipamento, ele tem que ter a certeza de uma entrega técnica, do que ele recebeu. Uhum. Então, eu acho que é fundamental conhecimento. Experiência, Essa empresa que já tem base instalada, essa é a a BC4 ela importância. oferece tudo isso daí. E aí a solução da Good ela consegue agregar tudo isso daí, né? A gente já tem pelo mundo várias aplicações. Então, hoje a gente consegue fazer esse gerenciamento de múltiplas fontes de energia e atender todo o mercado. Você está com diesel, você está com rede, você está com solar, você está com bateria, você está com uma hidro, você está com uma eólica, a gente consegue consolidar tudo isso daí, fazer o gerenciamento dessas fontes de energia e entregar a estabilidade de energia que esse cliente precisa, segurança energética, independência energética. Perfeito, acho que nós estamos já conversando há um bom tempo, né? Se deixar vai muito, né? Vai até agora. Temos bastante assunto, mas nesse primeiro momento eu acho que deu para ter uma ideia, né? Eu gostaria que você desse uma fechada, assim, quais as soluções da Goodwin. Nós da BC temos a preocupação de entender o nosso cliente, de saber qual é a solução que ele busca, né? Tentar traduzir a ele que sim, preço é importante, mas não é o principal, né? Que o valor agregado ele está em cima de uma boa qualidade. Volto a falar, para ter uma solução durável, ela tem que ter um contexto saudável, né? Então, nós estamos aqui no meio e é muito importante nós termos a indústria próxima para entender a nossa necessidade, entender a necessidade dos nossos clientes, a nossa realidade do Brasil e do Mato Grosso, e nos fornecer, né, junto com essa necessidade, as soluções melhores, para a gente errar menos, para a gente evoluir junto com nossos clientes. Nós temos uma, um foco bem claro, a gente não quer só vender para o cliente, a gente quer acompanhá-lo pela vida. É uma parceria, né? É uma parceria, porque eu acho que isso é o principal. Hoje a gente busca ter longevidade, né? Até porque, principalmente o agronegócio, ele é muito sazonal, né? Tem épocas, 3, 4, 5 anos de boas safras, boas colheitas, bons preços. Aí entra em épocas de safras, problemas climáticos, commodity, problemas de dólar, problemas. Então, ela é sazonal. Junto com esse amadurecimento do mercado, eu que estou aqui há 34 anos, lá atrás, safra ruim, ninguém pagava ninguém. Safras boas, todo mundo evoluía. Então era uma gangorra. Hoje o mercado, com a vinda do mercado futuro, travamento em dólar, commodity, melhorou essa curva. A evolução do próprio empreendedor. Eu costumo falar, meu pai também era colono, daí virou agricultor, agora virou empresário do agronegócio. Então, assim, é uma evolução de conhecimento, uma evolução de manejo. Então, os anos bons, você faz um caixa para aguentar os anos ruins. Uhum. A geração de energia, a geração da sua própria... Hoje, energia é sinônimo de produção. Você produz muita coisa com energia. Então, é muito salutar você ter essa. O sonho é o quê? Futuramente eu falo que eu vou viver para ver isso. Nós vamos ter lá na propriedade, falando especificamente em agro, tem a fazenda lá com uma geração de 1, 2, 3 mega de energia. Eu tenho lá 3, 4, 5 mega de armazenamento. Eu tenho lá o carro elétrico, a caminhonete elétrica, o trator elétrico, o armazém já é tudo elétrico, o secador é elétrico, ou seja,
está oscilando aqui fora o mercado, eu estou com isso pago. Uhum. Então, isso diminui a minha volatilidade e o meu e aquela bordoada na costela de ser um ano ruim. Então, como são equipamentos, são processos com longa vida útil, permite os bons anos, eu invisto nisso e isso vai me dar um seguro por 20, 30 anos. Então, eu vejo isso assim com um horizonte espetacular. E eu acho que é o caminho. A gente vê, que nem você falou, em mercados mais maduros, isso Exato. já está Você acontecendo. aumenta a produtividade, você otimiza custo, né? Você vai ter- E importante também falar que nós temos soluções, não é só para a mega fazenda, para a grande. Não, Não, para todo, dentro Vai do do residencial, residencial. é do containerzinho para o pesqueiro lá na beira do rio, onde se tem as para placas. iluminação pública, que é para alimentar um poste, Exatamente. tem solução de todo tipo. E a Goodway, como fabricante, a gente tem hoje um leque de soluções. A gente focou muito aqui no inversor em si, mas a Goodway fabrica hoje o inversor, a gente é fabricante de inversor, baterias de lítio para aplicação fotovoltaica. A gente fabrica também carregador de veicular, então carregador de carro elétrico, a gente também é fabricante de carregador veicular, e os módulos fotovoltaicos BIPV, que é aquilo que a gente comentou de um módulo fotovoltaico integrado à construção. Então, o módulo fotovoltaico convencional que a gente vê, agregado em cima de um telhado ou numa usina de solo, a Goodway ainda não fabrica. A gente não fabrica esse tipo de módulo. A gente fabrica aquele módulo que está se integrando com a construção. Então, um módulo ultraleve, um módulo para fachada. Então, esse tipo de produto a gente está fabricando. Daí, dentro de cada nicho de produto, a gente tem uma variedade muito grande. Então, a gente vai falar de inversor, tem inversor híbrido, tem inversor on-grid, tem inversor off-grid. Quando a gente fala de bateria, tem bateria de baixa tensão, tem bateria de alta tensão, tem de pequena capacidade, tem de grande capacidade, tem bateria modular. Então, existem, dentro de cada nicho de equipamento, existe um leque bastante grande de solução. Então, hoje no portfólio da Goodway, a gente tem facilmente mais de 100, 150 itens diferentes que a gente comercializa mundo afora e também no Brasil. A gente está no Brasil já há 6 anos, estrutura montadinha, e a gente pensar, pô, 6 anos não é tanto tempo assim, mas a gente tem que lembrar que o mercado fotovoltaico no Brasil, ele existe há pouco mais de 9, 10 anos. Então, é um mercado novo no Brasil. Então, você comentou que na Europa você viu um inversor rodando há 27 anos. Aqui no Brasil, um sistema completo rodando há 27 anos. Aqui no Brasil é difícil. Então, aqui os primeiros sistemas, se não for um sistema de estudo numa universidade, vamos falar aqui de um sistema comercial, ele vai estar rodando aí no máximo há 8, 9 anos, né? Então, não é um sistema recente, é um mercado recente, uma tecnologia que no Brasil está começando agora. Então, desde o início do mercado, ali 2017, 2018, foi quando realmente houve o boom desse mercado fotovoltaico no Brasil. A Goodway já veio para o Brasil e começou a se estruturar. Então, a gente tem time de pré-vendas, pós-vendas, marketing, comercial, RH, a gente já tem toda a estrutura montada aqui no Brasil. E aqui no Mato Grosso, a BC4... Aqui a gente trabalha com os parceiros, né? Daí a gente tem o braço aqui de distribuição com a BC4. É um ponto legal da Goodway também que eu gosto de lembrar é que assim, ela também desenvolve os medidores, os equipamentos para monitoramento. Então, que nem a gente estava comentando, né? Uma solução muito nativa. Então, o que acontece? Quando você desenvolve o seu próprio medidor, você não precisa pegar um outro medidor de mercado, correr o risco dele não se comunicar de uma forma perfeita. Então, o nosso P&D, o P&D da Goodway, ele primeiro, é um P&D que desenvolveu o primeiro híbrido de um fabricante chinês no mundo. Então, o primeiro híbrido desenvolvido lá pela China foi feito pela Goodway. E aí, isso em 2014. Então, é uma solução que ela já tem 10 anos rodando, uma solução super madura. Por isso que hoje a gente consegue chegar, por exemplo, em grandes potências. Hoje a Goodway tem um inversor híbrido de 100 kW. Dificilmente você vai encontrar um outro fabricante que tenha. Com a solução de monitoramento, medição, controle, então você faz um limite de exportação, todos os equipamentos da Goodway. Então, por isso que a gente consegue fazer isso que a gente está falando, esse gerenciamento dessas fontes de energia. Por quê? Porque está tudo embarcado dentro do nosso P&D. Isso daí é uma robustez que a Goodway tem, um negócio que a gente fala até com muito orgulho, porque ela foi pioneira nessa solução de híbrido e hoje ela colhe esses frutos, né? Porque ela tem um produto super maduro, super atuante aí no mercado mundial e uma solução super confiável. Né? E a gente
cada vez mais quer mostrar. Eu costumo falar que não basta a gente falar que entrega, tem que entregar, mostrar e comprovar. Por isso que a gente gosta de acompanhar, né? Então, esse monitoramento, essa gestão energética, que é o nosso core principal, a nossa preocupação principal, porque é onde o cliente sente o retorno do investimento. Uhum. Se ele não vê a geração caindo lá, como é que você sabe? Você não mensura, né? Então, essa é a nossa preocupação e a gente conta sempre com a Goodway de parceria. Legal. E podem sempre contar. É isso, Francisco, que Isso aí. você falou muito. Eu já falei bastante, né? É que tem tanta gente importante lá mesmo, né? A gente ficar quietinho aqui, né? E era isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Pessoal, até mais. Obrigado pela vinda de vocês, obrigado pelo A tempo. gente que agradece. A gente agradece. É, Agradece a então- parceria e muito legal. Muito obrigado.